convidar o Dr. Marcos, que além, né, de constelador familiar, ele é médico veterinário, né? E também psicanalista clínico. Então, ele traz toda essa sabedoria da medicina, né? E dos campos morfogenéticos, de toda essa visão também energética para contribuir com essa ponte belíssima. Eu só vou colocar o Dr. Marcos aqui na tela e agradecer o Dr. Marcos pela sua presença, por nos compartilhar esse conhecimento e por trazer essa sabedoria tão poderosa que é a constelação familiar, compartilhando com todos aqui presentes. Dr. Marcos Fernandes, o palco virtual, com muita honra, é todo seu. Muito bom dia a todos os ouvintes aqui presentes. Por favor, vocês me ouvem bem? Ótimo. Em primeiro lugar, muita gratidão a todos os brasileiros, a todos os chineses, a todos os outros povos que aqui estão conosco, nesse dia muito especial, que é o Dia dos Pais, né? Eu cumprimento o Consulado Geral do Brasil em Xangai, agradecendo o convite, o Conselho de Cidadãos Brasileiros em Xangai, as indicações da Letícia e da Simone Takara. Cumprimento o palestrante que me antecedeu, Gregor Matsuda, fiquei impressionado com a apresentação, né? Parabéns. E cumprimento também a palestrante que virá após a minha fala, que é a Francine Stella, né? Então, é isso. Estamos hoje comemorando o Dia dos Pais, né? Eu me encontro nesse momento na cidade de Mococa, que fica no interior de São Paulo, né? Eu sou daqui dessa cidade, mas eu moro em São Paulo há 29 anos e vim aqui, né, com muita alegria cumprimentar meus pais, né? Meu pai, especialmente, pelo seu dia. Também sou pai do Gabriel. Então, eu sou filho do Ezio e da Ivani, sou pai do Gabriel. E essa é uma experiência incrível, né? As constelações familiares de Bert Hellinger, alemão, psicanalista, idealizador dessa técnica incrível, onde nós tratamos das questões que vivemos na atualidade através do tratamento da ancestralidade. Isso é impressionante como tem uma resposta terapêutica incrível. Eu, particularmente, desconheço uma técnica mais fantástica, que quebra tantos padrões, padrões esses que são necessários quebrar, por conta de acontecimentos que nós tivemos com os nossos bisavós, tataravós, avós, pais, etc., né? Então, tudo que nós vivemos hoje tem uma ligação muito forte com o nosso passado. E o Dia dos Pais, eu acho que é um momento de grande reflexão que a gente tem que olhar em direção aos nossos pais e honrá-los naquelas características, obviamente, que a gente entende que são interessantes para a perpetuação da nossa família, né? E deixar com eles também aquilo que são deles, né? Isso é muito importante também para que a gente possa seguir adiante, né? Com a licença de vocês, eu vou colocar aqui uns slides para que a gente possa ilustrar exatamente o que a gente está falando. Creio que vocês que vão abrir agora alguns slides. Me confirme, por favor, se vocês estão vendo. Abriu. Perfeitamente. Bom, Pais em Harmonia. Eu achei incrível esse evento, porque a gente precisa falar dos pais. Falamos muito da mãe. Eu não conheço a China, gostaria muito de conhecer. Conheço alguns países aqui da América do Sul, conheço um pouco da América do Norte, um pouco da Europa. Mas na nossa sociedade, a mãe é muito valorizada. É valorizada em excesso, em detrimento ao pai. Bert Hellinger, inclusive, cita que há uma certa exclusão dos pais no sistema familiar. Até porque o papel da mãe é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que ele acaba ficando em destaque. Mas para que a pessoa tenha sucesso na vida, sucesso profissional, pessoal, familiar,
financeiro, em todos os níveis, a gente precisa se alinhar muito ao nosso pai. A mãe é quem traz o filho para o mundo, e o pai é quem leva o filho para o mundo. Essa é uma ideia de Bert Hellinger. Me apresentando, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário de formação, me formei em 1992, portanto, há 29 anos, e num determinado momento da minha vida profissional, eu entendi que eu deveria estudar mais o ser humano, e aí eu fui fazer psicanálise clínica. E após psicanálise clínica, após o curso, eu passei a atender pessoas, me interessei por uma técnica chamada constelação familiar. E nessa técnica, hoje, a gente consegue visualizar o tratamento de uma família que é multiespécie. Nós tratamos das pessoas e tratamos dos animais. E, obviamente, quando a gente fala Dia dos Pais, os pais, eu também penso em outras espécies, né? A gente não é a única do planeta, né? A gente tem que olhar também para a quantidade de espécies de animais que tem, e também tem essa função do pai e da mãe. Dia dos Pais. O Dia dos Pais é um momento que a gente deveria viver todos os dias, né? Aliás, a gente deveria viver o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia dos Filhos, o Dia dos Amigos, enfim. No entanto, de qualquer forma, essas datas nos chamam à reflexão e a gente olha para elas e, no caso hoje, olhamos para o nosso pai, que nos é tão caro, com certeza. Esse é Bert Hellinger, alemão, psicanalista, teólogo, filósofo, idealizador dessa grande técnica de tratamento de psicoterapia breve. É dele muitas das falas que aqui eu vou dizer, e eu atribuo crédito à genialidade desse grande homem, Bert Hellinger. Eu comentei com vocês que nós vamos falar de pai, mas também nós vamos falar de mãe. Por quê? Não tem pai sem mãe, e não tem mãe sem pai. Falar de um é falar do outro. Eles se completam, eles se complementam. A vida veio deles e a vida é passada através deles. Quando a gente tem alguma dificuldade de olhar para o nosso pai, por acontecimentos passados, uma dica que Bert dá é que a gente deve olhar para a célula germinativa do pai, para o espermatozoide do pai. É esse que nós temos que agradecer. E quando a gente tem alguma dificuldade com a mãe, a gente deve olhar para o óvulo da mãe, essa célula germinativa que, unindo, fez com que nós existíssemos hoje. Então, se a gente está vivo hoje, é muita gratidão ao nosso pai e à nossa mãe. É a eles que a gente agradece. Agradecemos também os nossos ancestrais. Entramos em contato com os nossos ancestrais pelo portal dos pais, né? Os pais são a nossa porta, o nosso portal que nos leva à nossa ancestralidade, né? Então, somos como uma ponta de uma flecha, bem a pontinha, né? Atrás da gente tem todo o corpo de uma flecha, que é composta por todas as pessoas que nos antecederam. Somente na mão do pai, a criança... Opa, deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Somente na mão do pai, a criança ganha um caminho para o mundo. Por isso, o olhar do pai vai para além da amplitude. Enquanto a mãe se move dentro de uma área limitada, limitada não significa pequeno. O pai nos leva para além desses limites, para uma amplitude diferente. A mãe nos traz para o mundo, o pai nos leva para o mundo. O pai nos apresenta o mundo. É através do pai que nós ganhamos o mundo. Isso é muito lindo. E, particularmente, eu trabalho dando aula, atendendo pacientes, e eu vejo o quanto as pessoas, às vezes, têm dificuldade de ir para o mundo, especialmente nos dias de hoje. Eu comecei dizendo que Bert Hellinger diz que os pais são, na nossa sociedade, e ele era alemão, então ele devia estar se referindo à Alemanha também, à Europa, enfim, ao mundo.
Não sei, precisava perguntar para ele. Mas, na minha realidade, eu sinto uma exclusão dos pais. Como eu disse, o papel da mãe é tão importante, mas tão importante que a gente esquece do pai. E o pai tem um papel fundamental. Então, eu atendo pessoas inseguras, pessoas que têm dificuldade de tomar decisão, pessoas que têm dificuldade de sair de casa. Hoje a gente vê muito isso, né? Vê muito essa questão. Eu saí da minha casa aqui, da onde eu estou, em Mococa, interior de São Paulo, com 17 anos. Hoje eu tenho 52 anos e fui ganhar o mundo, né? Como foi importante ter um pai que me levou, que me apresentou, uma força masculina forte. É isso que eu quero dizer. Eu tive esse pai, eu tenho esse pai, né? E é graças a ele que eu fui para o mundo, que eu ganhei o mundo. E eu vejo que as pessoas hoje têm dificuldade de ir para o mundo. Elas têm dificuldade de sair de casa. Elas têm dificuldade de ganhar dinheiro, dificuldade de assinar contrato, dificuldade de sair do emprego, buscar uma nova atividade profissional. Essa é uma força masculina, né? Que quando está em nós deficiente, debilitado, enfraquecido, a gente tem essas dificuldades. Somos 50% pai, 50% mãe. Não tem como fugir disso. É óvulo e espermatozoide. A união forma a nossa vida. Então, gratidão ao pai, gratidão à mãe. A mãe não é mais importante, o pai não é mais importante. Eles vêm juntos, eles chegaram juntos no relacionamento, no casamento. Como eu acho que eu já falei umas 3 vezes o que Bert falava muito. A mãe traz para o mundo. A mãe traz para o mundo, a mãe gera, a mãe gera, a mãe desenvolve a criança, a mãe traz para o mundo, a mãe dá nutrição, né? E depois, um papel importante, ela apresenta o pai. O filho só ama a mãe, desculpa, o filho só ama o pai quando a mãe autoriza. A mulher, a mãe tem um papel tão importante, mas tão importante, que ela precisa se dar conta que é através dela, é através da autorização dela, entre aspas, né, são palavras, são ideias de Bert Hellinger, não são minhas, que o filho é capaz de amar o pai. Então, quando somos 50% pai, 50% mãe. Né? Eu tenho 50% do masculino, que é meu pai, é o lado direito. Eu tenho 50% do feminino, minha mãe, lado esquerdo. Então, na alienação parental, quando a mãe, que está aqui do lado esquerdo, fala mal do pai, a minha mãe está falando mal de metade de mim. Porque metade das minhas células veio do espermatozoide do meu pai. E aí forma um homem enfraquecido. Quando o pai também fala mal da mãe, ele está falando mal de metade de mim. Porque eu sou composto por 50% de células do feminino da minha mãe. Então, por isso que a alienação parental é um crime e é uma grande técnica de destruição do ser humano. É a pior coisa que a gente pode fazer com um filho é falar mal da mãe dele ou a mãe dele falar mal do pai dele. Os papéis. Fala da mãe e fala do pai. A mãe carrega no ventre, no sente. Pensa no papel lindo que é o papel da mãe. Nos sente, nos cresce. Depois, quando nasce, depois do parto, ela nos nutre, ela nos alimenta. É uma extensão. O que a mãe sente, segundo Bert, é uma extensão. O filho é uma extensão dela mesma. E faz de tudo para evitar qualquer dor, né? Por isso que a mãe é tão cautelosa. Por isso, aquele limite em que a mãe atua, né? O espaço mais limitado, ela protege, ela cuida, ela nutre, a mãe dá a vida. Tanto que Bert fala, o sucesso é sempre a cara da mãe. Não pode a mãe assumir o lugar do pai. Infelizmente, isso acontece muito também. Quando a mãe quer ser a tal da mãe, que é ser mãe e ser pai. Não. A mãe é só mãe. E é tudo isso. A função da mãe é tão importante no início, e é mesmo. Quem gesta, quem gera, quem pare, quem nutre. A função da mãe é tão importante que nos esquecemos
e excluímos a função do pai. A mãe tem um papel fundamental para apresentar o pai, como eu já disse. Qual que é o papel do pai? Amplia o nosso horizonte. O pai nos dá liberdade, nos dá confiança, nos dá coragem. Reconhece a individualidade do filho e incentiva a sua liberdade, as suas descobertas, o seu crescimento. O pai é o futuro. Ele abre os caminhos, como eu disse, da coragem, da liberdade. Nos apresenta o mundo. E é através da força dele que a gente vai para esse mundo. Representa a vontade de fazer. É a energia ativa, masculina. Fazer, se arriscar, errar, perder, ganhar. Tudo é o seu pai. O pai é uma autoridade da ordem. Quem tem um masculino forte trabalha muito bem com isso. Alguns filhos, obviamente, não aceitam os pais. E está aí o grave erro deles. O sucesso, aliás, o segredo para o sucesso na vida é só um. Aceitar pai e mãe. Aceitar não é concordar. Aceitar não é se alinhar a tudo que eles pensam, a tudo que eles fizeram, porque eles são de uma outra época. Aceitar é dar um lugar para o pai e para a mãe no coração. Imaginem vocês agora o coração de vocês sendo repleto, metade pela presença do pai. Metade do coração nosso, nós damos para o papai. Metade do coração nosso, a gente dá para a mamãe. Pronto. Agora sim, estamos equilibrados dessas forças, desse magnetismo masculino e feminino, que é o sucesso da nossa vida. E sucesso, eu me refiro à saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira, familiar. O que vocês quiserem. Sucesso é tudo isso. Prosperidade é tudo isso. O grande segredo é se alinhar o pai e a mãe. Não confundir nunca o pai com o homem, nem a mãe com a mulher. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Quando a gente não... Por que a gente não dá certo na vida quando não aceita o pai ou a mãe? Porque não aceitar o pai e a mãe é não aceitar a vida. Parafraseando o psicólogo Luiz Antônio Gasparetto, ele diz que quando a gente não aceita a vida não aceita a gente. E Bert Hellinger diz que não aceitar os pais é não aceitar a vida. Quando a gente aceita eles parcialmente, eu não concordo, não acho que meu pai foi muito legal e tal, a vida nos aceita parcialmente também. Temos dificuldade de olhar para os pais como realmente são. Esperamos até exigimos deles o que eles não têm para dar ou não têm que dar. O pai e a mãe já deram tudo. A gente não precisa de mais nada. 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 Tudo é nossa responsabilidade. A partir do momento que nascemos, é a nossa responsabilidade. Obviamente, precisamos de alguém que nos cuide, né? Que não necessariamente precisa ser pai e mãe. O pai é só o espermatozoide. A mãe é só o óvulo. A união nos faz. Deixemos com os pais o que pertence ao destino deles. Nos emaranhamos, nos desequilibramos, nós temos problemas na nossa vida porque a gente traz para a gente uma coisa que é dos pais. Problemas deles, problemas conjugais, problemas financeiros, problemas da infância deles. O que é dos pais, o que é nosso, é nosso. Deixemos com os pais o problema que é dos pais, que são dos pais. A concepção é a perfeição. Né? Nessa hora que foi gerada a nossa vida, foi feita a concepção, nossos pais foram brincar de Deus. Né? O momento que eles fizeram a gente foi um momento mágico, né? Um momento que eles poderiam ter criado um planeta, uma galáxia. Tal o poder. E criaram a gente. Criaram vocês, criaram a mim. Esse é o momento mais mágico da vida. É quando ela se forma através do encontro do masculino com o feminino.
infelizmente, o pai é um homem e a mãe é uma mulher normal. Para quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. A sensação que tem é que a gente erra sempre, né? Erra com muita frequência, erra todo dia, mas é normal, é assim mesmo. Mas quem erra é o pai homem ou a mãe mulher. O pai que fez a concepção e a mãe, naquele momento que fizeram a união, eles são perfeitos, eles são deuses. Aceitar o pai. Como eu disse para vocês, quando a gente não aceita totalmente o pai, não dá um lugar para o pai no coração, a nossa vida fica capenga. O pai representa o nosso lado direito. Todas as patologias, todos os sintomas que nós temos do lado direito do corpo, seja numa mão, numa perna, num pé, num dedo, numa unha, no ouvido, no olho, todo o lado direito representa o masculino na visão sistêmica. Então, observem vocês, se vocês têm alguma questão, algum sintoma físico no corpo de vocês. Eu tenho um problema no joelho. Que interessante. Que lado que é? Lado direito. Olha para o teu pai. Dá um lugar para o teu pai no coração. Fala com ele. Não, mas ele já faleceu, não importa. Pega uma foto dele e fala com ele. Fala assim, querido papai, eu vejo você. Eu sei que você está aqui. E eu sei que você é muito importante para mim. Muita gratidão pela vida que você me deu. O teu sintoma do lado direito vai melhorar. Se você tem algum sintoma, alguma questão do lado esquerdo do corpo, olha para sua mãe. Mas ela já faleceu. Ninguém sai do sistema pela morte. Não há morte para a visão sistêmica. Olha para tua mãe. Traz uma foto dela e fala, querida mamãe, agora eu vejo você. Eu sinto muito se em algum momento eu não te aceitei. Foi o melhor que eu podia fazer. Mas hoje eu aceito, eu vejo você. Eu te dou um lugar no meu coração. Os sintomas do teu lado esquerdo irão melhorar. Traumas também, acidentes, às vezes você caiu, machucou do lado direito ou esquerdo, tudo representa o masculino e o feminino. O masculino vem do pai, o feminino vem sempre da mãe, obviamente. Quando aceitamos o pai, somos inteiros. E com mais força para caminhar em direção à vida. É isso que a gente quer. Alguém não quer aqui ter uma vida boa, feliz em todos os aspectos? Então é o pai e a mãe a questão. Quem não aceita pai e mãe, não aceita a vida. E a vida não aceita a gente. A gente vai apanhar da vida, viu? Somos inteiros com mais força para caminhar em direção à vida, à prosperidade, à profissão e ao mundo. Se aceitamos os pais com restrições, aceitamos a vida também parcialmente. A filha, nesse ponto, um aspecto importante. Até ela aceitar o masculino do pai, reforça o feminino dela. A filha acessa a força do masculino através do pai, libertando-a e dando força à sua feminilidade. Olha a importância de se olhar para o pai. Obviamente, tanto o menino quanto a menina. A harmonização dessa relação. Eu digo para vocês que tem só dois caminhos na vida. Ou a gente aceita os pais e tem sucesso, ou a gente não aceita os pais e não tem sucesso. Não tem terceiro. Não há terceira via. Como eu disse, aceitar não é concordar. Aceitar é entender que eles fizeram o melhor para nós. O pai ausente. O pai ausente é aquele não pode dar aquilo que não recebeu. Quando temos um pai ausente, o pai só dá aquilo que ele tem, assim como a mãe. Quando o pai é ausente, ou ainda que ele seja presente fisicamente, mas ele é ausente, ou aquele que é ausente mesmo, que foi embora pela morte, foi embora por algum outro motivo que não importa, sem nenhum tipo de julgamento. Quando falta a energia desse pai, a força do masculino,
a criança nasce com essa deficiência de ir para o mundo, de fazer conquistas, né? De pegar essa energia masculina. Quando olho para o meu pai como aquele que me deu a vida, eu me conecto à força dele. E a todo masculino, não do meu pai só, mas de toda a minha ancestralidade. Quando eu me conecto ao meu pai, eu me conecto a todo o masculino de todos os meus ancestrais. Olha a força que é isso. Quando eu me conecto com a mãe, eu me conecto com o feminino. Não só dela, através dela, de todos os ancestrais. Olha a força disso. Agora, quando eu me conecto com os dois, é mágico. Façamos um exercício agora. Imaginamos, todos nós, que o nosso pai está atrás da gente agora, com a mão no nosso ombro. E a mãe também atrás, com a mão no nosso ombro. Atrás dos nossos pais, os nossos ancestrais, avós, bisavós e tudo mais que veio antes. Esse é uma dica para todos os momentos que a gente tem alguma dificuldade na vida. E deveria ser uma visualização diária. Toda noite, quando eu lembro, obviamente não são todas as noites, quando eu vou dormir, eu faço essa mentalização. Pai, mãe, ancestrais. Pronto. Eu faço uma ligação atômica, quântica, com toda a minha família ancestral. E isso me dá força. Quando eu estou passando por alguma dificuldade, ou vou fazer alguma coisa que exige um pouco mais de cuidado, vou fazer uma cirurgia, vou fazer um atendimento mais importante, vou dar uma aula, uma palestra, eu penso nos meus pais. Isso muda a minha realidade na hora. Essa conexão do filho com o pai dá leveza para seguir adiante com a mãe também. Dicas. Nos colocamos no mundo como nos relacionamos com os nossos pais. A relação que eu tenho com o mundo, com as pessoas, com os meus clientes, com os meus pacientes, com os meus alunos, é a mesma relação que eu tenho com os meus pais. A relação do mundo reflete a relação lá de casa. A nossa primeira conexão, né, de vida é com as mães. Quando a gente nasce, a gente é tocado pela mãe. A gente coloca a boca no seio da mãe para nutrir. A mãe é a vida. O pai, ele vai trazer essa expansão e a permissão para tentar. A proteção da mãe e a permissão do pai é o que nos garante o fluxo da vida. Nunca confundir. O pai é perfeito. O homem é imperfeito. A mãe é perfeita. A mulher é imperfeita. Exigir dos pais além da vida que deram é se colocar como uma criança. Pessoas que ainda adultas exigem coisas dos pais, elas não saíram da criança ainda. Elas estão no campo da criança. Eu vejo muito isso. A nossa realidade, a nossa sociedade, as pessoas que eu me relaciono em São Paulo, por exemplo, eu vejo muita dificuldade que as pessoas têm de ir para o mundo, de tomar decisões, a força do masculino. E vejo as pessoas inseguras, sem querer sair da sua zona de conforto e exigindo dos pais, ainda que adultos, um apartamento, um carro, carinho, atenção. Está na criança, não cresceu, está na criança. Por fim, eu termino fazendo uma homenagem a todos os pais, independente da espécie ao qual eles pertencem, porque a função do pai ou da mãe, que seja, não é exclusivamente nós. Os pais na natureza de outras espécies, né? E veterinário que sou, não poderia aqui fazer também uma homenagem a todos os animais, porque todos eles têm pai e têm mãe. Todos eles são representados pelo masculino e pelo feminino. E o que eu vejo na biologia, na veterinária, que seja, é que a função paterna é a mesma em qualquer espécie. A função materna é a mesma em qualquer espécie. É lógico que é o meu olhar. E essa é uma opinião minha. Ainda que superficial,
fenomenológica, é o que eu vejo. O quanto um pai cachorro faz a função de apresentar o mundo para o cachorrinho, né? Quão carinhosa é a mãe, quão dedicada ela é para dar vida para esse animal. Então, que a gente possa olhar para os animais que nós convivemos e também aprendemos com eles. Eu não sei como é que está meu tempo, acho que está acabando, mas quero agradecer a presença de vocês, o tempo que vocês se disponibilizaram aqui para que pudessem me ouvir. Muita gratidão, né, ao Consulado Geral do Brasil em Xangai, ao Conselho dos Cidadãos de Xangai, ao Gregor que fez contato, às pessoas que me indicaram, ao povo chinês, ao povo brasileiro, enfim, a todos do planeta Terra. Gratidão. Gratidão enorme, Dr. Marcos, por nos compartilhar esse conhecimento belíssimo, da constelação familiar, da visão, né, do qual o papel do pai, dessa energia que colabora tanto para essa liberdade, né, para essa coragem, para essa expansão do filho que vem ao mundo, na diferentes maneiras, diferentes formas. Muita gratidão, seja bem-vindo aí a nos acompanhar. E a gente vai estar compartilhando também o contato do Dr. Marcos, né, com o grupo da comunidade, que aqui a gente não usa o WhatsApp, Dr. Marcos, a gente usa o WeChat, a gente vai compartilhar os seus contatos profissionais, que o Dr. Marcos, além de constelador, ele também tem formações, né, ele faz a formação para consteladores familiares. Então, gratidão enorme, Dr. Marcos, por trazer aqui esta homenagem. E receba também aí a nossa homenagem. Quanto mais a gente se empodera, né, como pais que somos, mais a gente mostra a potência, a importância, o significado verdadeiro que é esse papel, né, de contribuição na família e para a sociedade, né, no coletivo como um todo. Então, gratidão enorme, seja bem-vindo a continuar aqui com a gente até o final aqui do nosso encontro, como você sentir melhor, dependendo da sua disponibilidade. Gratidão enorme, Dr. Marcos.